Olá, sejam bem-vindos ao canal Logos Conservador. A última semana foi marcada por tensões e vitória por parte do governo. Foi aprovado da Câmara dos Deputados o texto base da reforma da Previdência, que agora irá para um segundo turno em agosto ou setembro. Depois de 4 dias de debates, os deputados aprovaram 4 emendas e destaques e rejeitaram 8 outras emendas. Mais 8 alterações foram retiradas da pauta ou deixaram de ser votadas porque ficaram prejudicadas durante a tramitação. A primeira emenda aprovada melhorou o cálculo de pensões por morte para viúvos ou viúvas de baixa renda e antecipou o aumento da aposentadoria de mulheres da iniciativa privada. Resultado: de acordo com a bancada feminina, a emenda teve aprovação maciça, por 344 votos a 132. Também fruto de acordo entre os partidos do governo, do centrão e da oposição, a segunda emenda aprovada suavizou as regras para a aposentadoria de policiais que servem à União. A categoria, que engloba policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais legislativos, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários e socioeducativos federais, terá uma regra mais branda de transição: pode aposentar-se aos 53 anos homens e 52 anos mulheres, desde que cumpram um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para se aposentar. Os deputados aprovaram outros 2 destaques. Mantém 15 anos o tempo de contribuição para os trabalhadores do sexo masculino do Regime Geral de Previdência Social RGPS. Os homens, no entanto, só conquistarão direito à aposentadoria integral com 40 anos de contribuição, contra 35 anos de contribuição das mulheres. O último destaque reduziu a idade mínima de aposentadoria de professores para 55 anos homens e 52 anos mulheres. O destaque estabelece que a redução só valerá para quem cumprir 100% do pedágio sobre o tempo que falta para aposentar-se pelas regras atuais. Em vista das emendas e destaques aprovados, a reforma foi consideravelmente desidratada e criou-se um grande tumulto nas redes sociais. Muitas pessoas reclamaram dos privilégios concedidos pelas emendas, pois desejavam uma reforma justa e igualitária para todos. Foi aí que subiu a hashtag PSL Traidor no Twitter, porque se aliou ao centrão e à esquerda para aprovar os privilégios concedidos aos policiais federais e aos professores. Eu, particularmente, não vou entrar no mérito de apontar se é justo ou não os privilégios, mas de uma coisa eu tenho certeza: Paulo Guedes é um gênio. O ministro da Economia, quando preparou o texto base da reforma da Previdência, já contava com todos os destaques e emendas que seriam aprovados. Guedes saberia que, devido às pressões da oposição, dificilmente seria aprovada o texto de forma íntegra. Por isso, há um tempo atrás, o governo aprovou a medida provisória que combate fraudes em benefícios do INSS, fazendo com que a União ganhe um pouco mais de 200 bilhões nos próximos 10 anos. Segundo o secretário especial da Previdência, a economia com a reforma deve ser de 900 bilhões em 10 anos, mesmo com os destaques e emendas. Juntando com a medida provisória 871, a economia deve girar em torno de 1,1 trilhão de reais nos próximos 10 anos. Paulo Guedes preveu todas as jogadas do adversário, ele saberia exatamente como a reforma seria desidratada. Em outras palavras, ele tinha um plano B o tempo inteiro. Mudando de assunto, tivemos alguns grandes feitos semana passada. O Brasil bateu recorde na produção de grãos, confira. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 240 milhões de toneladas. É mais um recorde da série histórica. Os números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representam um acréscimo de 1,8 milhão de toneladas acima do levantamento anterior. A expectativa de área plantada é de quase 63 milhões de hectares. A soja, principal produto de exportação do agronegócio, tem previsão de queda de 3,6% na produção em relação ao último levantamento. Já o milho, segunda safra, a previsão é de que a colheita seja de 72 milhões de toneladas. O presidente Jair Bolsonaro anuncia o fim de prazo de validade para certidões de nascimento e óbito.
Segundo o presidente, a medida é simples, mas facilitará a vida do brasileiro. Veja. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? Certidão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só, quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, né? E precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento para vocês mesmos. Com toda certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou um boletim com as projeções da economia brasileira de curto e médio prazos. A estimativa é que o PIB cresça 0,81% em 2019. E as reformas da Previdência e tributária são os maiores desafios do país para o aumento da produtividade. Confira. Soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período de tempo, o PIB, Produto Interno Bruto, funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para ajudar a planejar quanto e como gastar, o governo divulga periodicamente um boletim de projeções macroeconômicas. No documento divulgado nesta sexta-feira, a projeção do Ministério da Economia é que o PIB cresça 0,81% em 2019. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. Para a inflação, a previsão é que o índice que afeta diretamente o bolso do consumidor fique em 3,8% em 2019, menor que os 4,1% previstos anteriormente. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Entre os desafios do país para fazer a economia crescer está o aumento da produtividade. Sem produtividade, todos nós sabemos, não tem crescimento econômico sustentável de longo prazo. E essa secretaria tem se dedicado, e muito, para elaborar medidas pró-mercado e que impulsionem a produtividade. Para os analistas do governo, as novas regras para a aposentadoria, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer 0,5 ponto percentual por ano nos próximos anos. O governo está trabalhando também na BR Transamazônica, na BR-230, no estado do Pará. A ideia é concluir toda a pavimentação até o estado do Amazonas. Então, trechos que não estavam tendo obra, as obras estão sendo retomadas. Isso é uma rodovia importante do ponto de vista econômico para o estado do Pará e também para a conectividade com o resto do Brasil, para a conectividade daquele importante estado da Federação. Ramal do Agreste é uma obra magnífica, uma obra complementar dos eixos, do eixo leste, do projeto de integração São Francisco. Ramal tem 70 quilômetros de extensão, vai beneficiar uma população que supera 2,2 milhões de habitantes em 68 municípios, como por exemplo Caruaru, Belo Jardim, Arco Verde, o interior do Agreste. Muitos desses municípios hoje abastecidos com carro-pipa. O governo Jair Bolsonaro já investiu neste ano 290 milhões de reais nesta obra hídrica que vai trazer benefício para uma população muito necessitada. Um complemento do eixo leste, para a água do Velho Chico chegar até o ramal, ela teve que caminhar 180 quilômetros até a captação no reservatório Barro Branco e depois percorrer mais 70. Nesta obra estão previstos 2 reservatórios, Negros e Pojuca. Então é uma obra grandiosa. Mais de 2.600 funcionários hoje na obra, trabalhando em vários turnos, uma execução acelerada e um compromisso do governo em garantir a segurança hídrica para a região Nordeste. O eixo leste já beneficia mais de 1 milhão de habitantes em 40 municípios, tanto em Pernambuco como na Paraíba. Por fim, segundo dados do G1, o portal que odeia o presidente, o Brasil registrou queda de 22% nos assassinatos nos primeiros 5 meses de governo.
Os números mostram uma redução brusca de 5.100 vítimas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio deste ano, comparado ao ano de 2018, representando uma queda superior a 22%. Sérgio Moro comemorou a queda nos homicídios e escreveu: "Segurança pública no caminho certo". Por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e ativar o sino de notificações para receber meus vídeos. Um abraço a todos e até mais.